Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Conder e eu vim aqui para dar continuidade àquela primeira aulinha lá de trigonometria do meu canal. Se você chegou por acaso aqui, se inscreve, marca no sininho para você acompanhar aqui o meu feed e passar no Enem e em qualquer vestibular que você queira. Vamos falar agora aqui das razões inversas? Elas são os inversos das razões de trigonometria, seno, cosseno e tangente. Cara, quem é mais fácil de matar é a cotangente. O que tem a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. Se eu achei tangente 2, vai ser 1,5. Se eu achei tangente 3, vai ser 1/3, tudo bem? Beleza. Secante e cossecante, elas são inversas do seno e do cosseno, mas não fique na dúvida. A inversa da secante é o cosseno. Pô, Conder, por que não é o seno? Senão ia ficar um CC e não pode. Beleza? Então a cossecante é o inverso do seno. Sim, sim. Pô, seria mais legal se fosse do cosseno, né? Não, senão ia ficar um cocô. Não pode. Cocô? Não pode cocô, nem CC. Show de bola? Vamos lá. Galera, ciclo trigonométrico. Eles resolveram fazer o seguinte. Eles perceberam que havia uma repetição a cada 360 graus ou 2π radiano nos valores dos senos, cossenos, tangentes, cotangentes e tudo mais. Nas razões todas. E botaram no círculo. Conder, por que o raio do ciclo trigonométrico é 1? Porque seria a menor unidade possível e que não iria atrapalhar a minha conta. Imagina, se o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, minha hipotenusa C1 já estava bom, né? Beleza? Já facilita a minha vida. Então, assim, existe uma regra que eu vou botar aqui, tá? Você nunca mais esquecer, que é o seguinte. O seno e o cosseno de um ângulo só podem variar de -1 até +1. Amigo, guarda isso, por favor. Se você estiver fazendo uma conta e achar um seno igual a 2, você errou, apaga tudo. A -3, você errou. Mas a tangente pode, não tem problema. Cara, olha só. No ciclo trigonométrico, eu traço aqui o eixo X e o eixo Y. O eixo X vai ser o eixo dos cossenos. E o eixo Y vai ser o eixo dos senos. Para te facilitar, quando você está com sono, você faz o quê? Deita. Então, o cosseno é deitado, cossono. Quando você está sem sono, você acorda, você levanta. Então, o seno é em pé, é sem sono. Conder, aonde é a tangente? A tangente é uma reta perpendicular que passa aqui tangente ao círculo. Foi ou não? É perpendicular ao eixo dos cossenos e passa tangente ao círculo. Mas eu não vou entrar nesse detalhe não, tá? Eu quero falar do ciclo trigonométrico para vocês. Eu marquei o ângulo alfa. Todo ângulo é marcado a partir do eixo do cosseno no sentido anti-horário, tudo bem? Então, se é 30 graus, é 30 graus para cima. Se é 140 graus, é 140 graus no sentido anti-horário. Foi? Beleza. Vamos lá. Como eu faço os dois eixos, eu divido o meu círculo em 4 regiões. O primeiro quadrante, porque começa por aqui, depois vem o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Quem são esses ângulos? Eu botei em radiano aqui e botei em grau aqui para você se ligar. 0, 90... 180, 270, 360. É só ir somando de 90 em 90. Bom, vamos lá. A partir do momento que eu marquei um ângulo aqui, eu posso fazer a projeção dele para o eixo X, para o eixo do cosseno. Esse tamanho aqui, ó, é o cosseno de alfa. Por isso que esse cara é o eixo do cosseno. Foi? Se eu fizer a projeção desse cara para o eixo Y, esse cara aqui é o seno de alfa, que é igual a esse. Então esse cara aqui, ó, é o seno de alfa. Repara numa coisa muito legal. Eu tenho um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 1 e os catetos são seno alfa, cosseno alfa. Quando você vê um triângulo retângulo, fala a verdade para mim. Você tem um vício em falar em quê? Pitágoras. Vamos fazer o Pitágoras? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.
Essa é a primeira e mais importante relação fundamental. Você tem que saber. A partir do momento que uma questão te dá o seno, você é capaz por ela, jogando valor aqui, calcular o cosseno. Achou o seno e o cosseno, você consegue achar a tangente. Achou o seno, o cosseno e a tangente, você acha qualquer inversa. Então essa relação, ela é sensacional. Tudo bem? Beleza. Repara aqui. Se eu pegar essas relações fundamentais aqui, essa relação aqui, e dividir todo mundo por seno ao quadrado, eu vou ter seno ao quadrado sobre seno ao quadrado, que dá 1. Eu vou ter cosseno sobre seno, mas espera aí, gente. Se a cotangente é o inverso da tangente, a cotangente é cosseno sobre seno. A única diferença é que ali está ao quadrado. Então vai ser a cotangente ao quadrado de alfa. E 1 sobre seno ao quadrado é o inverso, é a cossecante. Essa é uma outra relação fundamental. Para eu chegar na terceira, eu divido a primeira toda por cosseno ao quadrado. Fica seno sobre cosseno, que é a tangente ao quadrado. Você tem cosseno sobre cosseno, que é 1. E 1 sobre cosseno, que é a secante, só que é ao quadrado. Pô, Conder, chatão, né? Vou ser muito sincero com vocês. Essas duas não é muito legal, não precisa saber para fazer um Enem. Unicamp, Funeste, vai estudar, porque cai. Mas aqui assim, no Enem não. Então assim, sabe essa? Nas outras duas você chega lá, tá? Maneiro, vamos lá. Ângulos do ciclo. Eu consigo dizer para você qual é o valor do seno, cosseno e da tangente de cada um desses caras. Repara só. Esse cara aqui é o ponto que representa o ângulo 0 ou 360, ou 2π radiano. Ele tem o cosseno maior possível, que é o raio 1, e ele tem o seno 0. Então ele é 0, 1. A tangente não é seno sobre cosseno? 0 dividido por 1, 0. O 90 já é diferente. Ele tem o maior valor possível para o seno, porém o cosseno é 0. Então aqui o seno é 1 e o cosseno é 0. Agora, a tangente, 1 dividido por 0, não dá para fazer. O ângulo de 90 não tem tangente, não existe. O 180 ele tem o cosseno maior possível, só que para o lado esquerdo da origem, filho. Então o cosseno de 180 é menos 1 e o seno é 0. A tangente é 0, porque 0 dividido por menos 1 dá 0. O 270 tem o menor seno possível, porque está para baixo. Então ele é menos 1, o cosseno é 0 e a tangente também não existe. Então vamos ver se você entendeu. O cosseno, como é o eixo X, ele é positivo à direita da origem e negativo à esquerda da origem. Então os sinais do seno é mais, menos, menos, mais. Tudo bem? Maneiro. Os sinais do cosseno se relacionam com o eixo Y. O eixo Y é positivo acima da origem e é negativo abaixo da origem. Então ele é mais, mais, menos, menos. E a tangente é a divisão desses dois. Então você vai fazer mais com mais, mais no primeiro quadrante, menos com mais, menos, menos com menos, mais com menos, menos. Quando eu estava na minha 8ª série, nono ano de vocês hoje, eu desenvolvi um método meio bobo. Estava dirigindo um carro na moral, assim. Pum, 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 pum. Beleza? Eu fiz ao contrário, né? Esse aqui é o cosseno e esse aqui é o seno. Tá? E esse aqui é o seno. Show de bola. Segui pelas cores e escrevi ao contrário, tá? Bom, olha só. Então o cosseno, ele é mais no primeiro e no quarto, menos no segundo e no terceiro. O seno é mais no primeiro e segundo, menos no terceiro e no quarto. E a tangente é mais, menos. E aí, o que eu desenvolvi? Estava dirigindo meu carro na moral, sem sono, mais, menos. De repente, fiquei com sono, ó. Dormi, virei para o lado. Quando eu virei para o lado, olha lá, ficou mais, menos. E aí passei na tangente, bati o carro, mais, menos. Passou o carro todo. Show de bola? Beleza, né? Cara, isso é difícil? Não, né? É bem tranquilo. Vamos continuar? Vamos falar da redução ao segundo quadrante?
3. Então, galera, olha só. Redução ao primeiro quadrante. Como é que funciona isso? Eu tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Vou te ensinar de um jeito bem prático para você entender facinho, facinho. Cara, imagina que eu estou no meu segundo quadrante, 120 graus. Eu tenho que espelhar esse ângulo para esse lado de cá. Então, olha só que maneiro. Se eu espelhar esse cara para o lado de cá, você vai ver o seguinte, que ele tem o seno igual a esse ângulo aqui, ó. Beleza? Esse seno compartilha dele igual. O raio dos dois é igual. Então, se eu projetar o cosseno aqui e aqui, fica igual, cara. E aí, esse ângulo que está aqui é exatamente igual a esse ângulo que está aqui. Quanto falta de 120 para 180? 60 graus, cara. Beleza ou não? Presta atenção, se você estiver no segundo quadrante, é só ver o que falta para 180. Beleza? Então o seno de 120 é igual ao seno de 60, o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60 e a tangente de 120 é igual à tangente de 60. Porém, ele está no segundo quadrante. Nós sabemos que no segundo quadrante ele está para cima, então o seno é positivo. Beleza? É mais seno de 60, é mais raiz de 3 sobre 2. Mas o cosseno, que é o eixo deitado, está para a esquerda. Então o cosseno é negativo. Então fica menos 1/2. E a tangente no segundo quadrante é negativa, porque mais com menos dá menos. Então vai ser menos raiz de 3. É só você se ligar no sinal. Então o seno de 180 menos alfa, né, é igual ao seno desse ângulo beta aí. Show de bola? Aliás, o seno é igual ao seno de alfa. O cosseno é igual a menos o cosseno de alfa. E a tangente é igual a menos a tangente de alfa. Não precisa decorar isso que eu escrevi, não. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte. Esse ângulo aqui, que vai ser 180 menos o alfa, que eu vou chamar aqui de alfa, olha só que maneiro. Ó, foi? Ele vai ser igual ao seno de alfa, mas ele é igual a menos o cosseno de alfa e menos a tangente de alfa. No terceiro quadrante, seria só você prolongar esse cara para cá. Quando você prolongar esse cara para cá, esse ângulo daqui, que eu também vou chamar de alfa, que no caso aqui é o que passou de 180, ele é 30 graus, ele é igual ao ângulo daqui, porque eles são opostos pelo vértice. Então, no terceiro quadrante, o ângulo 180 mais alfa é igual a quem? Vamos lá. O 210 ele é igual ao 30. Só que o seno está para baixo. Então o seno de 210 é igual a menos o seno de 30. É igual a menos 1/2. O cosseno de 210 também está para a esquerda. O cosseno também é negativo. É menos o cosseno de 30. Então vai dar menos raiz de 3 sobre 2. E a tangente no terceiro quadrante é positiva, porque menos com menos dá mais. É igual a tangente de 30, ou seja, mais raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então o seno de 180 mais o ângulo é igual ao seno do ângulo, menos o seno do ângulo, menos o cosseno do ângulo, porém a tangente é positiva. Beleza? Agora, no quarto quadrante, é o que, olha só, se eu espelhar para cima, seria aqui, ó. Esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui, que então vai ser o que falta para 360, 45 graus. Então, vamos lá, o seno daqui está para baixo, então é negativo, menos seno de 45, fica menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno está para a direita, então ele fica positivo. Ele é mais o cosseno de 45, ou seja, ele vai dar mais raiz de 2 sobre 2. Beleza, deixa eu apagar o excesso de tinta que saiu aqui. E a tangente no quarto quadrante é negativa também. Então ela vai ficar menos a tangente de 45, ou seja, menos 1. Isso quer dizer o seguinte, que o seno de 360 menos alfa é igual a menos o seno de alfa. O cosseno é mais o cosseno de alfa. E a tangente é menos a tangente de alfa. Repetindo, você não precisa decorar esses caras aqui.
Você tem que entender o que está acontecendo. Poxa, eu quero o ângulo do terceiro quadrante. Ele é igual o cara que passou de 180, só que no terceiro quadrante o seno está para baixo, ele é negativo, o cosseno está para a esquerda, ele é negativo, e a tangente é positiva. Se você levar esse raciocínio, você mata a questão. E se for mais de uma volta, Conde, aquele negócio de K, não sei o que, eu nunca entendi. Vamos lá. 1935. Uma volta é 360. Ele é mais que uma volta. Como é que faz? Pega o 1935 e divide por 360. Beleza? Quanto dá, Conder? Não tenho a menor ideia. Vou ter que fazer a conta. 7.440, 1.740. Bom, se eu pegar os 360 e multiplicar por 6, você vai ter 0,36, vai 3, 18, com 3, 21, passou. Então 5. 1.800. Sobram 135 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele deu 5 voltas completas no meu ciclo trigonométrico e ainda andou 135 graus. O que isso quer dizer? Que o número de voltas pouco me interessa. Você lembra do negócio que eu escrevia? Seno de alfa mais 2k π? Beleza? Essa parada. Conde, eu nunca entendi isso. É porque no Brasil a gente tem que poupar os bobos, né? Os bobinhos da sala. Lá fora é 2π vezes k. 2π que é uma volta, k que é o número de voltas. Só que se você ler rápido ali, ó, fica uma coisa boba. E a galera fica rindo. E aí fica muito mais prático se tu entender assim. Esse seno é igual ao seno de 135 graus mais 10π. Por quê? Porque é 2π de uma volta em radiano vezes 5 voltas. E aí é só tu fazer o seno de 135. Que por acaso o 135 está aqui, ó. O 135 está no segundo quadrante. É quanto falta para chegar a 180, igual a 45. E no segundo quadrante o seno é positivo. Então esse cara, na verdade, é igual a mais o seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Pô, suave, hein? Suave, suave, suave. Tira o print. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, porque ainda tem mais coisa para falar de trigonometria para vocês.